Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. Nós já encerramos aqui as questões do Livro dos Espíritos e vamos começar agora a conclusão do Livro dos Espíritos, que é dividido em textos, que no meu aqui está em algarismos romanos. Então vamos começar a conclusão aqui no texto número 1, que diz o seguinte: aquele que não conhece o fato do magnetismo terrestre, senão o jogo dos patinhos imantados que se faz manobrar sobre a água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que esse brinquedo encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. O mesmo ocorre com aquele que não conhece o Espiritismo, senão o movimento das mesas. Nele não vê senão um divertimento, um passatempo de sociedade, e não compreende que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido da antiguidade e mesmo de povos semi-selvagens, pudesse se prender às mais graves questões da ordem social. Para o observador superficial com efeito, em relação a uma mesa que gira, pode ter que relação uma mesa que gira pode ter com a moral e o futuro da humanidade? Mas todo aquele que reflete se lembra que da simples panela que tem fervido desde a antiguidade, saiu o possante motor com o qual o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Ele está falando aqui porque está lembrando aqui dos motores a vapor. Isso era comum naquele século, né? No final lá dos anos 1800, né? Pois bem, vós que não credes em nada fora do mundo material, sabei, pois, que dessa mesa que gira e provoca sorrisos desdenhosos, saiu toda a ciência, assim como a solução de problemas que nenhuma filosofia não havia ainda podido resolver. Apelo a todos os adversários de boa-fé, eu os adjuro a dizer que se se deram trabalho de estudar o que criticam, porque, em boa lógica, a crítica não tem valor senão na proporção de que aquele que a faz conhece aquilo que fala. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é fazer prova de imprudência e dar uma infeliz ideia de seu próprio julgamento. Seguramente, se tivéssemos apresentado esta filosofia como sendo obra de um cérebro humano, ela teria encontrado menos desdém e seria honrada com o exame daqueles que pretendem dirigir a opinião. Todavia, ela vem dos espíritos. Que absurdo! Ela mal merece um dos seus olhares. Julgam-na sobre o título, como o macaco da fábula julgou a nós pela casca. Fazei, se o quiserdes, abstração da origem, supondo que este livro seja a obra de um homem, e dizei em vossa alma e consciência, se, depois de o ter lido seriamente, nele achais matéria para zombar. Então aqui Kardec, são as palavras de Kardec, ele está fazendo uma crítica aos críticos, digamos assim, mas aos críticos da época que não estudaram a fundo e com lógica, que negam o Espiritismo não pelo conteúdo, negam pela fonte. Porque como ele disse aqui, como disse Kardec, se isso tivesse vindo, escrito lá e assinado embaixo, vindo de uma mente brilhante, de um homem da época, encarnado, as pessoas até poderiam aceitar. Olha que respostas lógicas, que respostas brilhantes. Porém, a fonte, às vezes, fazia com que as pessoas negassem, dizendo que era, isso veio de espíritos. Então, muita gente, não vou nem ler isso. Vem de espíritos. Né? E ele ainda brinca aqui no final, né? Que se você acredita que vindo de um homem seria mais sensato, então leia e acredite que veio de um homem. Mas julgue de forma lógica, trate de forma lógica as respostas, pense sobre elas, compare, estude, entenda. Então vamos agora aqui ao texto número 2 da conclusão. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de espantar que ele tenha os materialistas por adversários, mas como o materialismo é uma doutrina que se ousa mal confessar, prova de que os que a professam não se creem bem fortes e são dominados por sua consciência,
ele se cobre com o manto da razão e da ciência. E coisa bizarra, os mais céticos falam mesmo em nome da religião que não conhecem e não compreendem melhor que o Espiritismo. Sua mira é, sobretudo, o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. Ora, segundo eles, estando o Espiritismo fundado sobre o maravilhoso, não pode ser senão uma suposição ridícula. Ou seja, né, eles acreditam que está baseado em misticismo. Não refletem que, fazendo sem restrição o julgamento do maravilhoso e do sobrenatural, fazem o da religião. Com efeito, a religião está fundada sobre a revelação e os milagres. Ora, que é revelação senão comunicações extra-humanas? Porque ele está falando isso porque existem cientistas religiosos. Cientistas que são católicos, cientistas que são protestantes e, é claro, muitos cientistas ateus. Mas a religião que está dentro daquelas pessoas afeta o jeito que elas veem o mundo. E até o próprio ateísmo, né? De negar por negar. Todos os autores sagrados, desde Moisés, falaram dessas espécies de comunicações, que são os milagres, se não os fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, posto que são, no sentido litúrgico, derrogações às leis da natureza. Portanto, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as próprias bases da religião. Mas não é sobre esse ponto de vista que devemos examinar a coisa. O Espiritismo não tem que examinar se há ou não milagres, quer dizer, se Deus pôde, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Ele deixa, a esse respeito, toda a liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos sobre os quais se apoia não têm de sobrenatural senão aparência. Esses fenômenos não são assim aos olhos de certas pessoas, senão porque são insólitos e fora dos fatos conhecidos. Mas eles não são mais sobrenaturais que todos os fenômenos aos quais a ciência hoje dá solução e que parecem maravilhosos numa outra época. Ou seja, ele está dizendo aqui que muitas das coisas que se via no passado pareciam fenômenos maravilhosos, extraordinários, místicos, e depois a ciência demonstrou a realidade. Né? Como o raio, por exemplo, antes as pessoas acreditavam que eram os deuses, que era algum tipo de situação. Né? Mas hoje se sabe que é o resultado da tempestade. Continua sendo maravilhoso por ser um evento natural, né? Porém se compreende. Por que não, no futuro, não se compreenderá esses efeitos que a doutrina espírita explica? Por que não lá na frente não vão se demonstrar explicações para esses fenômenos? Explicações científicas, que aí possa dizer sim, que legal. Lá atrás Kardec falou e agora se comprova que é dessa forma. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são a consequência de leis gerais e nos revelam um dos poderes da natureza. Poder desconhecido ou, dizendo melhor, incompreendido até aqui, mas que observado melhor, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. O Espiritismo repousa, pois, menos sobre o maravilhoso e o sobrenatural que a própria religião. Aqueles que o atacam a esse respeito é porque não o conhecem, e fossem eles os homens mais sábios, nós lhes diríamos: se a ciência, que vos ensina tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, não sois sábios senão pela metade. Então ele ainda fez uma comparação muito lógica, né? Se você vai achar que a natureza é finita, que se já descobriu tudo, então é um sábio pela metade, né? Não tem como, cada vez mais se descobre sobre a natureza. Então, meus amigos, vamos parar por aqui nesse estudo, aqui na conclusão. No próximo, continuamos aqui adiante, no texto número 3 aqui da conclusão. Provavelmente vamos abranger o 3 e o 4, ou 3, 4 e 5. Vamos ver, dependendo da quantidade de leitura. Então, até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.